aqui porque estão pedindo que eu faça. Esse é o advogado empregado. Então ele tem realmente uma situação delicada e que precisa ser melhor explorada. Eu acho que a comissão de advogados empregados aí, os advogados empregados não, comissão dos advogados corporativos, ficou mais bonita, né, advogado empregado, né, advogado corporativo, eles têm uma situação que eu já participei de uma comissão deles aí e vi que realmente é uma situação difícil. E não é essa de se você vai fazer. Aí o advogado diz, não, eu não vou fazer assim. Mas fica entre linhas, fica subentendido que ele olha de lá, ele não te diz claramente, mas você daqui também não diz claramente. Ele diz, puta, vamos passar por essa aqui, vamos fazer, e vou deixar um pouco da minha independência de lado. O que não acontece com você, com o teu cliente. Se o teu cliente chegar lá e mandando de dedo, você vai dizer, passe bem, eu não quero mais você aqui comigo. Por quê? Porque você tem a tua independência como advogado, né? Mas tem a tua independência também por conta da sua iniciativa privada que você não tem. O cliente não é patrão. E nessa condição aqui ele é patrão, certo? E o prestador permanente de serviços. Esse prestador permanente de serviços, eu diria até um pouco do advogado das bancas de advocacia. A tendência é as bancas de advocacia terem cada vez mais profissionais. Então o advogado associado, ele também tem lá suas metas a cumprir, as suas petições a fazer durante o dia, e num grau muito menor do que esse advogado empregado, muito embora ele possa também ter uma relação de trabalho, ele tem aquelas figuras lá do advogado associado, que muitas vezes o advogado associado é no papel. Ele é mais um profissional dentro do escritório, mas que ele está subordinado a alguém. Quando eu falei para vocês lá daquela situação do superior hierárquico em escritório de advocacia, dos grandes escritórios lá com as suas baias, um tempo atrás aí eu liguei, colocar para vocês uma situação interessante. Eu liguei para uma advogada e disse, doutora, vamos fazer um acordo nessa ação? Aí, então, vamos, só que eu preciso falar com o meu radar. Já viram essa expressão? Preciso falar com o meu radar. Eu não vou nem dar bola para isso. A segunda vez quando ela ligou, eu disse, eu não falei com o meu radar ainda. Eu disse, eu não aguentei. Eu disse, por favor, quem que é o radar? É o doutor Radar? Eu disse, não, doutor, não é doutor Radar. Radar é o meu superior. Mas quem que é? Mas superior é do escritório? Não, é o superior lá de São Paulo. Eu tenho que falar com ele. Por quê? Porque são bancas principalmente de bancos, que o volume enorme de processos, que faz com que ela não tenha a menor alçada para definir nada. E olha, era valor pequeno. Eu disse, mas vocês não têm alçada dentro do escritório? Não, aqui não tem alçada. E o escritório tem alçada só na figura do dono do escritório, que normalmente não está aqui. Então, é mais uma empresa do que uma sociedade de advogados. Então, era o seu radar. Ela tinha que falar com o seu radar, e o seu radar, depois de uns 10 dias, ele autorizou que se fizesse o negócio. Eu disse, muito obrigado. Então, manda um abraço aí para o seu radar e felicitações, porque ele concordou aí com o nosso acordo. O advogado se submeteu, disse, que radar? Desculpe, mas tem uma postura melhor. Olha, nós temos um colegiado aqui, não se submeta e não se apequene de uma maneira que você parece não parece advogado, né? Então, esse advogado empregado é uma situação complicada. Mercantilização na profissão. Nós estamos aqui no Brasil muito longe, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, onde você lá no metrô, você olha lá, responsabilidade civil, caiu aqui no metrô, ligue no 0800 toll free para advogado que vão te atender e tal. A advocacia brasileira ela não tem esse viés mercantil e comercial tanto quanto o americano. E eu já li alguma coisa de advogados americanos que estão achando que não é bom. Acho que eles extremaram demais essa situação mercantil e comercial que faz com que realmente o advogado seja mais propaganda de negócio, marketing de negócio, que provavelmente é a profissão. Mas, enfim, nós não temos aqui no Brasil esse viés. Mas, por outro lado, até o advento de uma tecnologia, uma TI de informação e a informática e o provimento, aquele provimento que autoriza a publicidade da advocacia, nós não tínhamos isso. Há 10, 15, 20 anos atrás, era, vamos dizer assim, com todas as letras, não é proibido fazer qualquer publicidade da advocacia. Salvo o teu cartão de visita, entregue e vai embora e não fique
fazendo propaganda do teu cartão de visita e das suas habilidades profissionais, no tempo que o cara não podia recorrer e não colocava lá o site e tal. Hoje, o advogado pode fazer? Pode. Vá no provimento, veja o que o provimento autoriza e pode fazer. Não vejo dificuldade nenhuma. O que eu vejo é que precisa cuidar com os termos que você usa. Não anuncie, não prometa resultado. Não dê o caráter de 1,99, né, para colocar alguma coisa assim. Não dê o caráter de ter um saldão aqui, que agora nós estamos resolvendo ações de INSS, interrogação, procure advogado tal. Você precisa ter o que falta nesse conteúdo é sobriedade. Então, você pode anunciar e você vê inúmeros escritórios de advocacia com site, com blog, com informações. O blog Damásio de Jesus, ele tem um blog do Damásio, blog do Luiz, do LFG, ele tem lá seu blog. Alguém já falou do blog dele? Que não importa, ele tem o seu blog, só que tem que cuidar de que ele realmente tenha, ele não tenha aquela feição, vamos dizer assim, com todas as letras de mercantilização. É essa mercantilização que eu falo para vocês, que vocês procurem, não como antigamente, que você tinha que entregar um cartão de visita, e os advogados mais velhos do que eu diziam, não, eu tenho que ser procurado no meu escritório, se não me procurarem, eu não saio daqui, eu sou procurada pelo meu trabalho. Hoje, não cabe mais esse tipo de situação, não cabe. O advogado mais novo, ele tem que buscar, através de um folder de apresentação, botar uma pastinha embaixo do braço, fazer uma visita a uma empresa, fazer seu e-mail marketing dirigido, não é abrir um e-mail marketing para 5 mil pessoas, não, você tem que saber para quem que você está mandando o teu e-mail. O teu cliente, você manda um e-mail, um newsletter de informações para o cliente. Se ele, cliente, passar para frente, isso é outro problema. Não foi você que mandou. Você mandou para o teu cliente. Você mandou reservado para determinadas situações. É a mesma coisa que eu colocar um newsletter meu físico num gabinete de um desembargador e o desembargador levar para casa, deixar lá e daqui a pouco vão dizer que ele estava disseminando o newsletter. Não. É um e-mail dirigido, uma propaganda dirigida a profissionais. Certo? Então a mercantilização da profissão, por força dessa sociedade hoje voraz em termos de e a competição entre os advogados, é fundamental que você tente se estabelecer com alguns diferenciais sempre de olho lá no provimento, que são aí os desafios na busca do cliente, que realmente exigem do profissional uma postura mais desafio, por conta desse desafio, uma postura um pouco mais agressiva, mas sempre com esse cuidado de não ficar mandando, deixar um cara na Rua 15 aqui em Curitiba com um folhetinho dizendo o INSS, vem aqui que o melhor preço não cabe, né? Ok? Relações com o cliente. Essas relações com o cliente que eu coloquei aqui, entre elas, riscos e consequências da demanda. Muito cuidado com isso. Muitas vezes pode provocar assim o medo do cliente de propor ação, mas você tem que ser muito transparente com ele. Você tem que dizer, olha, você tem riscos aqui nesse processo. Quais são? Olha, dentro do que eu estou vendo aqui, esse risco aqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Consequência, você pode perder amanhã, você pode ter um honorário de sucumbência que amanhã pode ser grande. Você pode ter amanhã uma responsabilidade em termos de custo de processo, uma perícia, de valores muito grandes que você vai ter que repor a parte que adiantou, ou você perder aquilo que você adiantou em juízo. Isso é um discurso meio negativo para você atrair o cliente, lógico, mas é um discurso necessário justamente para você atrair o cliente, para que ele vai dizer para você, esse advogado é bom. Ele não tem bobo hoje. Não tem bobo. O cliente sabe das dificuldades do judiciário e não adianta fazer promessas além do nível normal. Deixe comigo que eu vou ganhar, não dá. Você diz, olha, tem risco aqui, mas nós podemos tentar, eu tenho fundamentos e tal. Então tem que colocar para o cliente, especialmente pessoa física e mais ainda a pessoa sem o discernimento necessário de saber o que é justiça. E mais ainda para o sujeito que nunca entrou na justiça. Aquele ambiente da justiça é um ambiente, depois que o sujeito entra lá, a segunda ação, ele já se pôs, eu sofri com isso aqui. Meu Deus do céu. Sofri tanto que agora eu já sei mais ou menos o caminho das pedras. E isso me faz lembrar, em audiência,
Vocês podem notar. O preposto, numa audiência, por exemplo, trabalhista, preposto, não é o dono da empresa, mas também ele eu já vi. Mas o preposto, quando o preposto vai na primeira audiência dele, mas ele está assim como se fosse se comungar, não com um padre qualquer, é com o Papa. Está ali que não consegue, e muito embora advogado instruiu, olha, você tem que falar isso, isso, aquilo. Você é novato, então você não minta, porque você não vai saber mentir, né? Então você precisa cuidar, você só diga a verdade, se você não souber, você não fale nada. Muito bem. E na primeira audiência, mas ele está aqui nervoso, suando, e o juiz percebe isso. Na segunda vez, ele já vai um pouquinho mais tranquilo. Na terceira ou quarta vez é preposto profissional. Ele já não senta naquela cadeira com desconforto. Eu já vi isso. Aquele primeiro ele senta direitinho, o outro já dá uma amolecida do lado, o juiz parou um pouquinho, já conversa com o advogado. Sabe, e empresário também, empresário de primeira vista, a primeira vez na justiça, ele vai lá e se comporta direitinho. Depois já começa a fazer cara feia para o juiz. Ele vai se acostumando com aquele ambiente. Então, esse ambiente aí é o risco e consequência da demanda, que cuidado com a pessoa que é iniciante no judiciário. Ela precisa saber mais do que a média os riscos e consequências de demanda. Prestação de contas, cuidado com o dinheiro de cliente. Não com os teus honorários. Os teus honorários faz o que você quiser. Agora, se ele mandar R$10 para você, faça a prestação de contas para ele. Monta o programinha, prestação de contas do mês. Você não vai tirar do bolso R$10 e não deve, tirar R$10 de adiantamento para o cliente, depois ele me paga. Não tem depois. Ele que deixa um dinheiro para você no escritório e que você amanhã faça a prestação de conta, mas nem que seja de centavo. Faz o programinha, manda as notas, tem PDF, hoje tem vários recursos que você tem de mandar para ele, não precisa nem botar no correio. Fácil de fazer. Então, prestação de contas de dinheiro do cliente, cuidado. Aqui no Tribunal de Ética, do qual eu sou participante e julgador, eu não tenho essa estatística, mas muitas representações de cliente contra advogado em cima de prestação de contas. O cliente ele não ousa discutir o aspecto técnico com o advogado. Ele perdeu o prazo lá e tal, a não ser que algum advogado buzine para ele, depois de subestabelecido e tal, mas ele sabe o que é dinheiro. Todo mundo, ninguém rasga dinheiro. O cara sabe, eu mandei R$500 para ele, não propôs ação. E eu perdi o prazo lá e tal. E agora o que eu faço? Eu quero o meu dinheiro de volta. A ordem não é cobradora do dinheiro. Ela vai apenar o profissional amanhã por falta da prestação de contas. Aí o sujeito entra no juizado especial contra o advogado, e não são poucas as causas do advogado ser representado no juizado especial por conta de R$500 que pegou do cliente, R$100 que pegou do cliente. Aqui muitas vezes é inversamente proporcional. Eu vejo muitas vezes, quanto menos dinheiro você pegar, mais apenamento você vai ter. Quanto mais você pegar, você também vai levar. Mas não é crível que você não faça a prestação de contas para o cliente. Então, muito cuidado com isso. Abandono e desamparo de ações. Você não pode simplesmente abandonar a ação. Não quero mais fazer. Faça de uma maneira que o código autorize você fazer. Que você comunique ao cliente e você saia da causa. Você não pode deixar abandonar a causa. Você pode renunciar à causa, o cliente pode revogar o mandato, mas faça coisa, vamos dizer assim, coisa de gente. Não abandone, eu vou abandonar a causa porque o cliente não me pagou. Você pode até abandonar a causa, mas abandone da forma prevista na lei. Vá lá e diga, eu não quero mais, estou renunciando ao mandato, não quero mais, está rescindido o nosso contrato, e se faltou algum honorário a receber, proponha ação amanhã e proponha com um colega seu. Não vai fazer a sua ação amanhã você mesmo no teu escritório. Peça para que um colega seu amanhã proponha aquela ação que você julga lá justo aqueles honorários que não foram pagos. Mas não faça através desse amparo e desamparo de causa, renúncia e revogação, que precisa ser cuidado de acordo com a lei. Porque esse tipo de situação, por mais boa fé que você tenha, ele não me pagou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele não te pagou o honorário, não quer dizer que você está autorizado a abandonar a causa. E aqui no Tribunal de Ética nós já tivemos situação, e o advogado vem justificando, eu abandonei a causa porque ele não me pagou o honorário.
Não dá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Subestabelecimento, cuidado no subestabelecimento, porque a responsabilidade é tua perante o cliente. Você subestabelece amanhã lá para o advogado que vai fazer, o que ele vai fazer, os honorários que ele vai receber. Amanhã ele, em princípio, era um aliado teu na causa, ele se torna um inimigo seu por conta de uma ausência de um estabelecimento, de um honorário para aquela situação. Então, em casa de ferreiro, espeto de pau. Muitas vezes, no escritório, muitas vezes acontecia isso. Me traga lá o contrato de honorários de fulano e tal. Contrato de honorários? Eu não sei onde é que está. Mas como não sabe? Ele está na pasta. Então pega a pasta. Aí a pasta não é a pasta, é a pasta do caso. A pasta do caso tem 5 volumes. Será que o contrato de honorários está aí dentro? Não tem uma outra pasta lá? E se você bobear, você vai ficar sem e você não vai ter o contrato. Você vai pedir para o cliente mandar o contrato, a via que você mandou para ele. Se é que um dia você mandou a via para ele. O advogado não gosta de ser cobrado. Essa aqui é uma situação. Ele não gosta de ser cobrado. O senhor pode me mandar lá porque quando o advogado é cobrado, eu acho que ele faz um link direto com o advogado. É muito chato. Todo cara chato fica me cobrando esse cliente. Não, eu acho que o cliente bom é o cliente chato. E o cliente chato é o cliente pontual em pagamento do honorário. Se você quer ver a medida última, é muito difícil que você tenha um cliente chato que te procura e não é um cara que honra pontualmente honorário. Ou aquele que não está pagando, já é devedor em juízo, ele já não... O juiz já não amedronta ele. O juiz ele vai me matar aqui? Vai buscar lá, ver se você encontra alguma coisa minha. Ele vai fazendo uma fila de pessoas que ele fica com destemor e o advogado vai entrar na fila. O senhor quer cobrar meus honorários, doutor? O senhor pode ir ali na Cândido Abreu e cobrar os honorários. Então ele fica destemido. Então o cliente chato, invariavelmente, ou via de regra, é um cliente que realmente ele é bom porque ele não quer ação na justiça, ele quer resolver. Eu quero pouca ação na justiça, eu quero resolver logo isso aí, né? Postulação contra esse cliente, cuidado, nós temos aí uma regra de uma quarentena de 2 anos para que você postule contra esse cliente, mas a regra de sigilo é eterna. Essa não tem 2 anos, 3 anos. Você não pode usar o sigilo e informações sigilosas porque você está liberado para acionar esse cliente. As informações são eternamente sigilosas, mas a postulação contra o cliente é uma quarentena de 2 anos. Honorários. Eu vou dar uma passada muito rápida nisso aqui, eu acho que eu vou talvez passar uns 5 ou 8 minutos aí da minha exposição, até porque o Dr. Paulo vai com muito mais brilhantismo do que eu e com uma formação que vai realmente proporcionar aos senhores aí a parte de contrato de honorários com muito mais fluidez e com muito mais sobriedade, muito mais raciocínio do que eu. Mas queria dizer aos senhores o seguinte: o contrato escrito sempre. Eu vou fazer uma causa do juizado especial de R$200. Faça contrato escrito. Para o teu bem, para a tua segurança e para a segurança do teu cliente. Se você quer ser egoísta, diga, é para a minha segurança, então é para a sua segurança. Compensação e desconto de honorários, cuidado, elas são autorizadas pelo Código de Ética, mas cuidado em compensar. Eu recebi R$5.000 aqui para pagar umas custas, uma perícia, não sei o quê, mas eu vou me apropriar de 3 porque ele está me devendo 3, depois ele vai ter que me mandar mais 2. Cuidado com compensações e descontos, certo? Moderação, aviltamento e tabela. Recentemente a OAB emitiu essa resolução 04/2012 do Conselho Pleno aqui, que atualizou a tabela de honorários, que é a maior referência para os senhores. Quanto é que eu cobro? Vá na tabela. Mas a tabela aqui ela é uma referência, ela não é uma obrigação e não é compulsória, mas é uma bela referência de como você pode utilizar a tabela e também para o cliente, para anunciar para ele que você adotou um critério. Não é eu vou cobrar R$1.000 porque eu acho que vale 1.000. Não, eu me apoiei numa tabela de honorários para alcançar um valor de R$1.000. O cliente vai dizer, então eles já têm lá uma tabela deles própria, isso aí não é um valor ao léu, né? Cláusula de sucesso, ela também precisa ser cuidada de como você vai fazer cláusula de resultado, participação em bens. Sai um pouco, e quase que totalmente aí do contrato de honorários, a celebração de convênios e parcerias. Muito cuidado com essas parcerias de escritórios de advocacia, que
elas podem ser muito mais institucionais, que é bastante interessante, parcerias e reforços entre escritórios de advocacia, mas se for realmente para o processo, muito cuidado com convênios e parcerias, que daqui a pouco você está lá fazendo uma parceria com um escritório de advocacia que sequer tem um registro na ordem. E muitas vezes acontece, ele tem lá uma superestrutura que você acha que é um escritório de advocacia e não é. É uma sociedade registrada lá em títulos e documentos. Né? Então tem que cuidar com isso. Título de crédito, o seu contrato de honorários é um título executivo, é um título de crédito que pode ser cobrado, evidentemente. A cobrança bancária e protesto, a cobrança bancária era muito reticente há anos atrás que se pudesse autorizar a cobrança bancária e o protesto. Ele já tem as suas autorizações, você pode protestar, mas o protesto não é aquele, por exemplo, do boleto bancário. Você manda o boleto para o cliente, não paga em 5 dias protestar. Não, nós temos que ter um pouco mais de cuidado com isso. Fazer uma previsão no contrato de honorários, de que eventualmente, caso o cliente demore mais do que 15 dias, 20, 30 dias, é passível de protesto e tal. O cliente não vai deixar de contratar com você porque está lá um protesto. Se ele não quiser contratar, é melhor você nem fazer o contrato. Se ele está se recusando a eventualmente enfrentar um protesto amanhã por conta do mandante de implência de contrato de honorários, é um sinal muito forte de que ele amanhã, se ele quiser recusar isso, é porque ele pode potencialmente vir amanhã ser uma pessoa que não vai pagar seus honorários. Né? Relações com o colega e com o magistrado. Eu diria para os senhores, basicamente, 3 deveres. O dever da urbanidade. Os advogados, nas derrotas e nas vitórias, têm um comportamento de Napoleão, diz que quando ganhava tinha suas vitórias, ele comemorava com champanhe. E quando ele era derrotado, ele também tomava champanhe porque era a melhor companhia. Então, vocês têm que cuidar para que o dever de urbanidade, derrotado ou vitorioso na justiça, não leve isso para sua casa amanhã com a emoção da vitória ou a frustração de uma derrota. E um dos mandamentos do Couturi lá fala exatamente sobre essa situação. A gente acha que isso é meio teórico e tal, mas na verdade é verdadeiro, porque esse dever de urbanidade, muitas vezes o advogado te dá uma invertida técnica dentro de um processo e você perde o processo e você vai ficar com raiva dele. Ele foi mais competente e mais hábil do que você. Você pode até amanhã inverter essa equação, mas é fato que você vai enfrentar amanhã uma situação de derrotas e de sucessos. Então você tenha esse dever de urbanidade. Tenha também esse dever de lealdade com o teu colega. Se ele é desleal com você, não vá com a mesma moeda. Procure trabalhar em prol do seu cliente, porque daqui a pouco é uma guerra pessoal e se você perder, o maior perdedor vai ser o seu cliente. E o dever de cooperação. O dever de cooperação com o advogado. Doutor, amanhã, será que a gente podia adiar aquela audiência amanhã porque eu estou com um problema aqui no meu escritório, assim. Advogados com urbanidade e que você conhece e tem um histórico sobre isso, mas não tem problema. O cliente pode ficar louco. Não, a audiência vai ser daqui 2, 3 meses, 4 meses. Não, vou tentar ver uma pauta e tal. Agora, você vai ter a postura de dizer, doutor, infelizmente, como se você não ficasse amanhã com o imprevisto que ele está te mostrando agora. Não, infelizmente não dá, doutor. O senhor tem outros profissionais aí na sua procuração, vai ter que mandar alguém. O que você vai fazer? Você está faltando com esse dever de cooperação. Cooperar é cooperação mútua, entenda-se assim. É para ir para a guerra, vamos para a guerra. Agora, é uma guerra onde você tem adversários leais e adversários desleais. E com o magistrado a mesma coisa. Você querer falar todo dia com um juiz sobre todos os teus processos é absolutamente impossível. Selecione aquele processo que você julga aquele adequado para você falar com o juiz. Juiz atende hoje situações que ele vai despachar na hora, em situações absolutamente extraordinárias. Liminares ficam com o juiz 1 mês, 2, 3, 4 meses. Aí você tem que chegar lá e dizer, doutora, isso aqui é liminar, não é para amanhã, é para antes de ontem. Aí você tem que se impor e tem que ir lá. Agora, você querer que o juiz despache outros processos que não têm a mesma urgência. Doutor, sabe o que o senhor pode fazer? Dali uma semana, doutor, sabe que... Você tem que ter um dever de cooperação com ele. Se você não tivesse dever de cooperação com ele, fatalmente na hora que ele estiver
te recebendo, você vai ter a dificuldade amanhã de que aqueles minutos que ele está te recebendo, está faltando alguns minutos preciosos para outras questões de outros profissionais que também estão contando com aquele magistrado que não está ali só para o teu caso, ele está ali para inúmeros casos, ok? Eu vou passar direto aqui o processo disciplinar, que eu acho que na capacitação anterior, acho que do ano passado, eu falei rapidamente sobre ele, mas acho que o processo disciplinar é um processo onde se encontram todas as fases dele no Código de Ética e Disciplina, no regimento interno do Tribunal de Ética. Procurem, se caso os senhores amanhã vierem a representar contra algum advogado ou vierem a ser representados, procurem um colega para fazê-lo. Não venham para o tribunal sozinhos. Eu vou me defender aqui de uma representação de um cliente. Não façam isso. Eu vou propor uma representação contra um colega, numa situação que o cliente me pediu. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque realmente você pode estar criando ali uma situação que daqui 20 anos o advogado vai lembrar que foi você que fez, por mais que ele talvez tenha alguma culpa naquilo ali. Muito cuidado. E o processo disciplinar ele tem todas as suas nuances aí que a gente vai passar por cima.